Olá pessoal, estamos de volta agora com a nossa aula de matemática. Nós vamos continuar a revisão da parte de porcentagem e vamos também entrar na revisão de número decimal. Olha só, antes disso, é claro, você já fez correção de atividades do LDI. Hoje eu já coloquei para você 2 vídeos de correção de atividades do LDI, que é importantíssimo que você possa assistir antes de fazer as novas atividades. Terminou de fazer a correção dos exercícios do LDI, então vamos começar a fazer o nosso conteúdo de hoje. Então, olha só, gente, porcentagem e número decimal. Você já sabe, não é? Nós explicamos nas aulas anteriores que uma quantidade, a porcentagem de uma quantidade ou de um valor, ela pode ser expressa numa fração decimal, que sempre o denominador vai ser igual a 100. Então, tem que lembrar sempre disso. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nós podemos perceber que o quadrado maior foi dividido em quantos quadradinhos? Ele foi dividido em 100 quadradinhos. Se você olhar aqui, tem 10 quadradinhos na horizontal, 10 quadradinhos na vertical, 10 vezes 10, 100. Então, o quadrado maior foi dividido em 100 partes, certo? E nós pintamos quantas partes? Se você observar, 10 quadradinhos na horizontal e 4 na vertical, 10 vezes 4, 40, ou 4 vezes 10, 40. Então, quantos quadradinhos foram pintados? 40. Então, olha só, a parte pintada dessa figura corresponde a uma fração, 40 centésimos, ou 40 sobre 100. E 40 centésimos, ou 40 sobre 100, é igual a 40%. Então, olha só, essa fração foi transformada aqui em porcentagem, 40 centésimos é fração, 40%, porcentagem, e ainda assim nós também podemos transformar essa fração e essa porcentagem em número decimal, que nós temos aqui, ó, 0,40 centésimos, tudo bem? Então, é muito importante você rever isso. Olha só, para te ajudar, eu estou colocando aí no nosso grupo um vídeo sobre números decimais com material dourado, e você vai assistir este vídeo para relembrar aquilo que nós já estudamos nas outras aulas. Lembre-se sempre, gente, números que nós escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira das partes menores são chamados de números decimais, tá ok? Então, olha só, aqui nessa tabelinha eu coloquei para você alguns números decimais. E o meu desafio a você é que você faça a leitura destes números que estão aqui. Observe que é um quadro de ordens, não é? Que onde eu coloquei na parte inteira a unidade, a dezena e a centena. Coloquei a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. E na parte decimal eu coloquei o décimo, o centésimo e o milésimo. Eu coloquei os vários números aqui. Então, você vai ler esses números sozinho. E depois, logo abaixo, você vai conferir se você leu eles corretamente. Se você está conseguindo ler esse quadro de ordens de forma correta. Tudo bem? Então, treine isso, tampa essa parte de baixo e leia algumas vezes os números que estão aqui no quadro de ordens para você gravar bem como é que se lê esses números, tá bom? Logo depois, gente, nós temos aqui os números decimais em uma régua. É um exemplo que eu trouxe para você. Então, olha só. A fita amarela mede 4,5 centímetros, 4,5 centímetros. A fita vermelha mede 6,2 centímetros. E a azul, 8,8 centímetros. Aí, o grande desafio para vocês, gente, é quanto que essas fitas medem em milímetros. Então, tem a régua aí para você conferir a medida das fitas amarela, vermelha e azul. E aí tem aqui a resposta para vocês. Se nós sabemos que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, então tem a medida da fita amarela, da vermelha e da azul. E como é necessário fazer essas contas. Por que tudo isso? Porque a gente aqui está trabalhando números decimais, não é?
números que não estão na parte inteira. Então, veja que quando eu estou colocando a parte dos centímetros, por exemplo, 4 centímetros, é a parte inteira. Mas se eu coloco a vírgula e coloquei esse 5 aqui, esses 5 décimos, não é que na realidade são 5 milímetros, então eu estou trabalhando com parte decimal, né? Os 6 centímetros é a parte inteira. Os 2 décimos são, no caso, os 2 milímetros, são a parte decimal. A mesma coisa aqui, 8 centímetros é a parte inteira e os 8 milímetros compõem a parte decimal, tá bom? Logo depois, terminada essa parte de explicação, nós temos 2 exercícios para vocês. Então, olha só, cada uma dessas crianças aqui tem uma estatura, tem uma altura, certo? A Mônica, o Ricardo, a Patrícia e o Pedro estão aqui colocados. E do lado nós temos essa tabela, onde essas alturas das crianças estão separadas em grupos, grupo A, B, C, até o H. Cada grupo, veja, tem um início de altura e um finzinho. Então, por exemplo, no grupo A, vai de 1,16 m a 1,20 m e assim por diante, tá bom? Qual é o desafio de vocês? É verificar aqui, por exemplo, a altura da Mônica e dizer que grupo ela pertence. Então, você vai olhar na tabelinha e vai colocar aqui qual é o grupo. Vê a altura do Ricardo, acha lá qual é o grupo que ele pertence e coloca aqui a letrinha do grupo. A mesma coisa da Patrícia, a mesma coisa no Pedro, tá bom? Logo depois, o segundo e último exercício de matemática de hoje. É uma situação problema. Em um teste com 20 questões, Eduarda respondeu corretamente 15/20 do total. Então, a perguntinha que tem embaixo é: que porcentagem representa essa fração? Você vai lembrar que, para nós transformarmos esta fração em porcentagem, eu preciso ter o denominador 100. E aqui eu tenho o denominador 20, 15/20. Então, olha a dica que eu deixei para você poder resolver essa situação problema. Transforme 15/20 em fração equivalente com o denominador 100. E depois que você achar isto, você vai transformar o resultado da fração em porcentagem, para você poder responder, então, aqui a nossa perguntinha. E assim, gente, nós terminamos as atividades de matemática de hoje. Lembrando, se você conseguir imprimir essas folhas, beleza, você resolve estes exercícios na própria folha. Se você não consegue imprimir, não tem problema. Você vai copiar só os exercícios. A parte de explicação não precisa copiar. Tudo bem? É só para ler. E aí o exercício 1 e exercício 2 você copia no caderno de matemática e resolve lá. Por hoje é isso aí. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço, boa atividade. Até mais. Tchau, tchau.